Imagine que você está sentado à beira de um rio em um momento de reflexão sobre a vida, quando de repente os céus se abrem diante de seus olhos. O que você faria se visse uma cena tão impressionante que desafia a compreensão humana? Bem-vindo ao canal Bíblia pela Fé, onde mergulhamos nos mistérios e verdades da Palavra de Deus. Hoje, exploraremos uma das visões mais poderosas e enigmáticas das Escrituras, a visão de Ezequiel. Este é um dos momentos mais marcantes da Bíblia, onde o sobrenatural e o propósito divino se encontram. Essa visão não é apenas uma narrativa simbólica, mas um retrato profundo da glória, da soberania e do chamado de Deus. Prepare-se para uma jornada que vai transformar a forma como você entende o poder de Deus. Você está pronto para descobrir o que essa visão significa para você hoje? Para compreender a visão de Ezequiel, precisamos nos situar no tempo e no espaço em que ele vivia. Ezequiel era um sacerdote e profeta, levado cativo para a Babilônia junto com o povo de Judá, durante o reinado de Nabucodonosor. Ele vivia em uma época de profunda crise nacional e espiritual. O templo de Jerusalém, que representava a presença de Deus, havia sido destruído e o povo sentia-se abandonado. Imagine o peso emocional e espiritual de estar longe da sua terra, separado de tudo que simbolizava a sua fé. É nesse contexto de desolação que Deus se manifesta a Ezequiel, revelando que ele não está limitado a um lugar físico como o templo. Esta visão foi uma prova de que Deus estava presente, mesmo no exílio, e tinha um plano soberano para o seu povo. Você já se sentiu longe de Deus? E se ele lhe mostrasse que está mais próximo do que você imagina? Ezequiel começa a descrever sua visão dizendo que estava à margem do rio Quebar, quando os céus se abriram e ele viu visões de Deus. Ele menciona com precisão o 30º ano, o 5º dia do 4º mês, mostrando a importância daquele momento. De repente, ele viu uma grande tempestade vindo do norte, carregada de nuvens e fogo. No centro da tempestade, havia algo que brilhava como metal reluzente, irradiando uma luz intensa. Esse elemento inicial da visão é impressionante. A tempestade representa o poder e a majestade de Deus, que vem em juízo, mas também em redenção. O que você faria se presenciasse algo tão grandioso? Ezequiel percebeu que estava diante da glória de Deus, uma manifestação que transcendia qualquer compreensão humana. Essa cena nos lembra que Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo em meio às tempestades da vida. No meio da visão, Ezequiel viu 4 seres viventes com uma aparência única. Cada um deles tinha 4 faces: de homem, leão, boi e águia. As faces simbolizam diferentes aspectos da criação e da natureza de Deus. O homem representa a inteligência, o leão, a realeza, o boi, a força, e a águia, a majestade. Esses seres também tinham 4 asas e estavam cheios de olhos por todos os lados, indicando a onisciência divina. Eles se moviam em perfeita harmonia, sem nunca se desviar do caminho determinado pelo Espírito de Deus. Essa parte da visão nos ensina que Deus governa o universo com sabedoria e poder. Os seres viventes eram uma expressão da glória divina, refletindo sua perfeição e propósito eterno. Você já pensou no quanto a criação revela a grandeza de Deus? Abaixo dos seres viventes, Ezequiel viu rodas extraordinárias descritas como rodas dentro de rodas. Essas rodas eram brilhantes como o berilo e cheias de olhos ao redor. Elas se moviam em todas as direções, seguindo os seres viventes, mas sempre guiadas pelo Espírito. Essa imagem intrigante simboliza a onipresença e a soberania de Deus, que governa tudo com precisão e conhecimento absoluto. Nada no universo está fora do alcance de Deus, e nada escapa ao seu olhar. As rodas representam também o dinamismo do plano de Deus, que avança mesmo em meio ao caos. Você consegue imaginar o conforto que essa visão trouxe a Ezequiel ao perceber que Deus estava no controle, mesmo no exílio? Essa verdade é um convite para confiarmos no Senhor, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Acima das cabeças dos seres viventes, Ezequiel viu um firmamento semelhante a cristal brilhante, que refletia a glória de Deus. Esse firmamento separava os seres viventes do trono de Deus, mostrando sua santidade e transcendência. Quando os seres batiam suas asas, o som era como o de águas caudalosas, como a voz do Todo-Poderoso. Essa descrição transmite a reverência que devemos ter
diante da presença divina. Quando Deus falava, os seres silenciavam, enfatizando a autoridade absoluta de sua voz. Esse firmamento nos lembra que, embora Deus seja exaltado acima de tudo, Ele escolhe se revelar ao homem de maneira compreensível. Como você tem respondido à voz de Deus em sua vida? No centro de toda a visão, Ezequiel viu algo como um trono de safira, e sobre o trono uma figura semelhante a um homem. Essa figura brilhava como metal reluzente, cercada por fogo e por um arco-íris resplandecente. Esse é um dos momentos mais sublimes da visão, pois aponta diretamente para a presença de Deus. O arco-íris simboliza a aliança de Deus com a humanidade, lembrando-nos de sua fidelidade e graça. Ao ver essa cena, Ezequiel caiu com o rosto em terra, tomado por reverência e temor. Essa visão nos desafia a reconhecer a majestade e a santidade de Deus em nossa adoração. Você tem reservado tempo para contemplar a glória de Deus em sua vida diária? Após contemplar a visão, Ezequiel ouve a voz de Deus chamando-o para ser profeta. Deus o chama de filho do homem, enfatizando sua humanidade diante da glória divina. Ele recebe uma missão difícil: levar uma mensagem de juízo e esperança a um povo rebelde. Deus lhe entrega um rolo escrito por dentro e por fora, contendo palavras de lamentação e juízo, e ordena que Ezequiel o coma. Ao obedecer, Ezequiel percebe que o rolo era doce como mel, simbolizando que a palavra de Deus é boa, mesmo quando é difícil de ser proclamada. Você já experimentou a doçura da palavra de Deus, mesmo em momentos de desafio? A visão de Ezequiel é mais do que um relato sobrenatural. É uma revelação da glória, do poder e do propósito de Deus. Ela nos ensina que Deus está presente em todas as circunstâncias, mesmo quando tudo parece perdido. Ela também nos lembra que somos chamados a ouvir sua voz e obedecer ao seu chamado, mesmo que isso signifique enfrentar desafios. Assim como Ezequiel foi chamado para ser um mensageiro, cada um de nós tem um papel no plano de Deus. Você está disposto a dizer sim ao chamado de Deus, mesmo quando ele parece difícil? Agora que mergulhamos juntos nessa visão tão rica e poderosa, queremos ouvir você. O que mais chamou sua atenção nessa história? Como essa visão impacta sua compreensão sobre Deus e sua glória? Deixe nos comentários suas reflexões e dúvidas. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Bíblia pela Fé. Que esta mensagem continue a ecoar em nossos corações, lembrando-nos da majestade de Deus e do nosso papel como seus servos. Até o próximo vídeo, e que a glória de Deus resplandeça em sua vida.